Depois de um ano absolutamente impedidos de inscritos para fazer este react, um motivo aconteceu. O Corinthians fez uma proposta de 7 milhões de dólares para a aquisição do Pedro de la Vega do Lanús. Dessa forma, vamos fazer o nosso lema: proposta na mesa, react na mão. Mas para isso eu preciso da sua inscrição, também da sua ativação de notificação, assim como a curtida nesse vídeo e compartilhamento se você gostar desse conteúdo. Então vamos lá, vamos falar de Pedro de la Vega do Lanús, ponta de 22 anos. Bom, antes de começar, vamos falar que ele é oriundo das categorias de base do próprio time, né? O Lanús começou no profissional em 2019 com 17 anos e na primeira temporada fez 14 jogos com um gol e assistência, ou seja, fez uma temporada razoável, né? Aquela estreia com 17 anos, mas chama atenção ter 14 oportunidades no profissional. Ele é um destro de 1,75 m e foi evoluindo no trabalho com o Lanús até estourar em 2021 com 50 jogos, 6 gols e 6 assistências. Um ponta que atua tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, sendo destro, pode ir com profundidade pelo lado direito ou cortar para o meio quando você é um jogador que atua pelo lado esquerdo. Mas não só isso. Infelizmente, na temporada 2022, ele teve uma lesão de ruptura do ligamento do joelho, o que afastou durante toda a temporada. E a dúvida persistia em relação a 2023, em que ele retorna para saber se o potencial criativo, ofensivo daquele jogador seria, digamos assim, permanente, né? E aconteceu. 40 jogos, 6 gols e 6 assistências depois de uma temporada jogada no lixo. Então, agora ele está tem interesse da MLS para sua contratação e o Corinthians também decidiu ativar esse interesse com a proposta de 7 milhões. Vale destacar que é um jogador que na temporada pela Copa da Liga Argentina atuou mais pelo lado esquerdo, diferentemente do que aconteceu no Campeonato Argentino, e que ele pode fazer essa variação, tanto do lado esquerdo, tanto do lado direito. É um jogador que tem muito boa criação e boa finalização, além de uma boa capacidade defensiva, ou seja, um jogador tático, ajuda bastante na composição defensiva do time, seja de um lado, seja do outro. Você pode ver no vídeo, por exemplo, a sua capacidade de criação e a sua característica fundamental, o drible. É um jogador que dribla bastante, ele tem a capacidade e tem a efetividade. Vocês vão ver nos dados que eu vou trazer para vocês que ele é um jogador que consegue, né, fazer estes dribles. Por outro lado, eu queria destacar o mapa de calor. Veja, eu trouxe aqui do Campeonato Argentino como ele pode se destacar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A questão é que ele consegue tanto ir na intermediária defensiva até o final de cada um dos lados, ou seja, do lado esquerdo e do lado direito. Então é um jogador de muita boa capacidade física, tática e defensiva, assim como a criação ofensiva. Por outro lado, temos a questão das lesões. Ele teve, como eu disse, em 2022 uma lesão muito séria no joelho, o que afastou dele a temporada inteira do Lanús. Fez apenas o primeiro jogo e depois não teve mais a capacidade de entrar em campo. Por isso, ao retornar, ele inclusive teve uma dificuldade natural pelo tempo de afastamento. Ele teve uma lesão seguida do seu retorno, que foi em 5/10 de 2022, ficando afastado mais de 17 dias para fazer uma composição física, melhoramento, etc., fortalecimento. O que aconteceu com o Mosquito, o que aconteceu com o Bruno Henrique, com todos os jogadores que têm esse tanto tempo parado no futebol. O restante, apenas uma lesão na coxa, registrado entre o mês 9 e 10 de 2023, o que indica que ele não é um jogador que se lesiona muito, mas teve uma grave lesão. E aí, vamos seguindo em relação a comparativos, vamos comparar com nossos dois pontas, tanto o Wesley jogando pela esquerda quanto o Romero, porque o lado direito não foi composto por um grande ponta direita na temporada, e o que estamos buscando exatamente a composição neste ponto. Por isso, trago para vocês aqui os jogos, juntando tanto a Copa quanto a Liga Argentina, para que a gente tenha uma média, para que a gente tenha uma ideia de uma amostragem um pouco mais pesada. Neste ponto, ele teve 38 jogos, 36 como titular. Deixei 2 de fora, porque são outras Copas, outras ligas internacionais. Se fosse assim, eu traria também em relação ao Wesley e ao Romero. Ele teve 6 gols e 6 assistências, principalmente gols no Campeonato Argentino, e assistências foram, de certa forma,
de certa forma, ele teve nas duas competições 3-3. Então ele foi bem equilibrado nesse ponto. A frequência de gols muito mais atrelado ao campeonato argentino, ou seja, uma liga muito mais difícil. Ele simplesmente estava numa média melhor de gols. Chutes realizados, o que demonstra a comparação com o Romero especificamente, é que o Romero teve 1.1, o melhor dos nossos pontas, 1.1 chutes realizados por jogo. O De La Vega já faz 2.2 e na Copa Argentina foi 2.5. Eu nem quis fazer um comparativo em relação ao Romero em relação a gols, porque o Romero teve um segundo semestre absolutamente distinto, né? Um segundo semestre fora da curva de um atacante, em que ele faz 8 gols com a frequência muito curta e em que ele não era titular na maioria das partidas. Então é meio que o Romero foi quase um atacante especificamente, e a gente está falando de um ponta de criação de jogadas e também, né, de fazer gols. Então ele tem uma mistura dos dois, e que o Romero foi o finalizador, tanto é que ele não criou tantas assistências, e o Wesley ficou nesse meio porque é a primeira temporada que ele efetivamente está no profissional. Grandes chances perdidas, percebam que ele cria, mas ele perde também grandes chances. É um jogador que ainda carece de um pouquinho de refinamento na hora de perder chances. Ele tem a capacidade de criar, mas tem a capacidade de perder. Nos 2 campeonatos ele perdeu 8 oportunidades, o que chama atenção negativamente, mas que pode ser corrigido. E por isso temos aí a conversão de gols em 14%, depois de 30 chutes tentados dentro da área, ele fez 5, 1 foi fora da área, e por isso 6 gols completos nessa temporada. O pênalti sofrido, igual ao Wesley, né, aqui na diferença em relação à quantidade de jogos. As ações com a bola chamam muita atenção, porque ele dobra em relação ao Wesley e tem um ganho quase ali de 25% acima do Romero, o que se traduz também em chances criadas, o que o Romero tem bem a menos e o Wesley também. Ele tem 9 chances criadas. Quando você tem mais ação com a bola, mais possibilidades se você tem mais capacidade criativa. E é isso que o Pedro de la Vega apresenta para o Lanús. Outra situação curiosa são os passes decisivos. E neste ponto, né, também acima do Romero. Vale destacar que o Romero também teve teve uma boa capacidade de passes em 1.1 e ele aqui está em 1.2. Aí você multiplica, você vai entender mais ou menos que ele teve mais produção ofensiva. Em passes certos, o Romero ganha no refinamento, na quantidade é menos, mas tem um refinamento um pouco maior, muito próximo, um número ali muito próximo entre os dois. Diria até que o Pedro poderia até considerar um pouco mais à frente, mas como foi 5% ali, eu deixei o refinamento um pouco para o Romero. Dá uma moralzinha para o Romero, senão eu ia colocar o Pedro ali um pouco mais à frente. No terço final, o refinamento aí também do Romero um pouco à frente, né? Tanto o número quanto o refinamento no terço final foi ali na margem. 5% é praticamente inexpressivo, mas indica que é um jogador que consegue, mesmo na transição em velocidade, trazer muita capacidade de criação no terço final. Nos dribles certos, o ponto alto. Ele praticamente aí dá 5 vezes a mais de 5 vezes a mais em relação ao Romero e em relação ao Wesley, um pouco ali próximo ao dobro, né? Com um grande percentual de aproveitamento, mais de 56% de aproveitamento. Na Copa Argentina, por exemplo, ele conseguiu aproveitamento de 3.9 com 60%, uma coisa absurda, a quantidade de dribles e a quantidade de acerto desses dribles, ou seja, um jogador de transição extremamente rápida, próximo da área, podendo cair pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, o que indica efetivamente um jogador que tem essa capacidade técnica apurada, tá? Podendo jogar com times melhores, pode mostrar ainda mais, criar ainda mais. Por outro lado, temos a disputa de bola vencida, e isso me pegou pelo pé. Cara, o cara simplesmente dá ali de goleada, tanto no percentual quanto na quantidade. 7.5 é uma coisa assim fora da curva, tá? Um jogador extremamente tático, defensivamente falando, e tem a capacidade do drible na frente. Ele não se furta, mesmo tendo uma capacidade de recuperação de bola, de chegar à frente e conseguir criar. Então ele é um bom jogador equilibradamente falando, tá? Ele era uma promessa e de certa forma, infelizmente, essa promessa
Teve uma pausa até 2022, mas os números são muito bons e foi assertivo do Corinthians buscar esse jogador ou tentar buscar esse jogador para a temporada 2024. Por fim, as perdas de bola é para quem efetivamente tenta criar bastante. Quem cria demais pode errar bastante e esse é um ponto. É um jogador que tenta a criação e de forma vertical. Jogador de transição rápida, assim como eu já falei com a questão do Garro, que também perde bastante bolas. É um jogador, os jogadores de meio para frente que está sendo o perfil trazido pelo Corinthians nessas últimas tentativas eram de buscar jogadores de transição extremamente rápidas, de passes verticais. Não há uma cadência, há uma técnica muito apurada em relação ao passe, mas não há muita cadência. Mas quando você tenta lá no último terço o passe decisivo, você vai acabar errando e a perda de bola está muito atrelada a isso. Mas é um jogador que recupera a bola com muita intensidade e isso vai fazer muita diferença num time que precisa tanto atacar quanto fazer a recomposição defensiva de forma muito mais eficaz. Faria contratação, acho um valor justo. Na verdade, o Corinthians já teve esse jogador no seu plantel em desenvolvimento, mas foi vendido por meros 2,3 milhões. O Mantuan tem características muito parecidas com o Pedro de la Vega, mas infelizmente santo de casa não faz milagre e vendemos por um valor muito pífio. É um jogador interessante no mercado sul-americano, que já temos concorrência, o Seattle está com negociações avançadas, mas se o Corinthians conseguir vencer a negociação, me parece ser um jogador interessantíssimo para a contratação. O que você achou desse jogador? Comenta aí que eu quero saber. Se inscreve no canal. Até a próxima.